Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 20 de novembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de Gênesis, capítulo 39, a partir do versículo 19, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E aconteceu que, ouvindo o seu Senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava dizendo conforme estas mesmas palavras, me fez teu servo, a ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a história de José, também conhecido como José do Egito, filho de Jacó. Deus, ele tinha planos para José. Deus tinha projetos para José. E Deus começou a revelar esses sonhos por intermédio, os sonhos dele. Deus começou a revelar os sonhos que ele tinha a José por intermédio dos sonhos de José. José começou a ter sonhos de grandeza. José começou a sonhar que ele era maior do que os seus irmãos. E ele cometeu o erro de partilhar esses sonhos. Nem tudo que nós vemos é para partilhar. Nem tudo que Deus nos revela é para partilhar. Algumas coisas devem ficar conosco. Devemos somente esperar até o próprio Deus manifestar. Há coisas que as pessoas têm que contemplar com os seus próprios olhos e não ouvir da nossa boca. Os seus irmãos já tinham uma certa implicância com ele, porque ele era alguém muito ligado ao seu pai. E tudo que acontecia no meio dos irmãos, ele informava. A Bíblia diz, ele informava seu pai. E ele era o filho favorito do seu pai, filho da velhice. Quando ele começou a revelar os seus sonhos, as coisas pioraram. A inveja, o descontentamento no meio dos irmãos se acendeu. E todos nós conhecemos a história. Foi vendido e foi parar no Egito. No entanto, havia uma promessa. As promessas de Deus, elas não morrem. As promessas de Deus não podem ser frustradas. Quando Deus quer, Deus ele faz. Chegou no Egito, teve a graça de começar a trabalhar na casa de um homem poderoso no Egito. Um capitão da guarda, um homem bem-sucedido. Mas como o inimigo está sempre à espreita, sempre procurando uma oportunidade para nos alcançar, para nos destruir, o espírito de promiscuidade visitou a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, e essa mulher tentou se envolver com José, mas ele fugiu. A palavra do Senhor diz que ele fugiu, porque com o pecado não há negócio. No pecado nós temos mesmo que fugir, porque nós somos de carne e podemos cair em tentação. O mal deve ser cortado pela raiz. Ele não hesitou, não ficou a lhe convencer. Fica longe de mim, você é casada, o teu marido e não sei o quê. Poucas palavras. José, de poucas palavras, ele abandonou a casa. Mas a mulher, como estava sendo usada para destruir José, não apenas destruir a ele, mas o plano de Deus na vida dele, porque é isso que o inimigo faz. O inimigo ele não peleja especificamente contra nós, mas contra aquilo que Deus colocou em nós. Talvez você diga, não, mas Deus não colocou nada, eu não sou nada, eu não tenho nada. Fisicamente sim,
Porque Deus, Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Você não consegue enxergar, mas a graça de Deus está sobre ti. E o inimigo, ele consegue. Ele enxerga o escolhido, o chamado. Então ele se levantou com fúria para destruir José. Essa palavra que nós lemos, a mulher de Potifar, do seu senhor, no lugar onde ele trabalhava, na casa onde ele trabalhava, estava a contar ao seu esposo o que sucedeu. Ela acusou José de tentativa de estupro. Nós lemos e aconteceu que, ouvindo o seu senhor é o Potifar, as palavras da sua mulher, a sua ira se acendeu. No final do versículo 19. E ele foi levado no cárcere, onde estavam os presos do rei. José foi preso. O inimigo, com certeza, nesse momento já estava a bater palmas. O inimigo sempre bate palmas antes do tempo. Mas o nosso Deus é o Deus de reviravolta. O nosso Deus é aquele que chega de repente e muda tudo. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, com certeza que o diabo ria aos quatro cantos. Pensando, matei aquele que veio salvar ao mundo, sem saber que ele apenas colaborou, porque era a vontade de Deus que o Jesus, o Salvador, morresse na cruz. Então ele foi preso, mas Deus permitiu. No último versículo que nós lemos, a palavra do Senhor diz que o Senhor estava com José, estendeu a sua benignidade, deu graça ao carcereiro. Ou seja, José estava na prisão, mas Deus visitou o carcereiro para olhar com bondade a José. Nesse deserto onde nós estamos, nessa dificuldade, Deus está conosco. A graça de Deus estava com José nessa prisão, nesse cárcere. Deus está presente em todos os tempos e em todos os momentos. Ele talvez, de princípio, tenha pensado: agora é o meu fim. O que será de mim nessa prisão? Muitos dos presos do rei acabam depois sendo mortos, jogados para animais ferozes comerem, são sacrificados em praça pública. Parecia um fim, mas não era, porque Deus tinha colocado uma vírgula: ainda não acabou. Eu ainda tenho planos e projetos. E ele continuou com os pés firmados na rocha. Porque nós podemos ler, a palavra do Senhor dá alguns detalhes, nós podemos observar que José estava firme. Não se tornou uma pessoa amargurada, não se tornou uma pessoa que murmura, porque se revoltou contra Deus. Sim, porque ele conhecia Deus, ele era filho de Jacó. Ele era neto de Isaac, bisneto de Abraão, vinha de uma linhagem de grandes servos de Deus, então ele conhecia Deus. Com certeza que ele em algum momento imaginou: e os sonhos que eu tive? Quais são os planos, os projetos de Deus para a minha vida? Mesmo na prisão, ele não deixou aquela situação destruir a sua fé. Não se tornou um crente revoltado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Conforme já foi dito, Deus estava com ele naquela prisão. Nós temos que entender essa palavra para saber que não é o nosso fim. Talvez seja o início, o princípio de uma nova história. Deus, ele trabalha do seu jeito. Era necessário José passar por essa prisão.
Porque aí mesmo nessa prisão, Deus usou uma circunstância para levar José até Faraó, para que ele se tornasse o governador do Egito. José foi parar nessa prisão com um propósito. Arriba ser governador do Egito. Comparando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como alguém que seria governador do Egito, atualmente primeiro-ministro de uma nação tão rica e imponente como o Egito naquele contexto, teve que passar por uma prisão. Talvez você está no fundo do poço, mas tão fundo que você não crê nas promessas de Deus, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver as promessas que Deus te fez com o teu estado atual. Mas saiba que Deus está nesse meio. Arriba, Deus está a trabalhar. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então permaneça nesse lugar. Arriba, adorando a Deus, glorificando a Deus, crendo que Deus Ele fará. Seja consistente, seja resiliente, seja obediente a Deus e a sua palavra, e Deus Ele vai te exaltar. Muitas das vezes você não vai entender nada. Não é para entender tudo, viva pela fé. Não é para entender todas as coisas. Deus deixa algumas coisas subentendidas para você exercitar a tua fé. Arriba, Deus, nós te louvamos. Te exaltamos, ó Pai, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Arriba, Deus, mais uma vez, na Tua santa e bendita presença, Te rendemos honras, glórias e louvores. Ó Deus, porque não há outro santo, justo, fiel. Deus presente na angústia, aquele que sacrificou o seu Filho pelas nossas almas, aquele que é conosco em todos os momentos, aquele que inclina os seus ouvidos, derriba o nosso clamor, derriba a nossa oração. Deus, digno é o Cordeiro de receber toda a honra e toda a glória, porque com seu sangue nos salvou e nos libertou. Ó Deus, palavras não são suficientes para expressar, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Bendito seja o Teu nome para todo sempre. Perdoe, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoe, Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Ó Deus, porque nós somos falhos. Ó Deus, porque nós somos pecadores, mas nos achegamos a Ti nessa noite, declarando: tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Apague, ó Deus, as nossas transgressões e iniquidades. Ó Deus, porque há arrependimento nos nossos corações. Arriba, ó Deus, porque há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Arriba, Deus, visita todos os Josés, todos aqueles que estão no cárcere. Arriba, todos aqueles que estão no deserto. Arriba, passando, Deus, por um momento difícil, um momento humilhante. Arriba, Deus, um momento de tanta incerteza. Arriba, serreba, Deus, e coloca a Tua graça, Deus, o Teu favor. A mesma graça e o mesmo favor, ó Deus, que o Senhor colocou sobre José, arriba, Deus, coloca também sobre o Teu povo. Favoreça-nos, ó Deus, porque tudo que nós precisamos, ó Deus, só o Senhor pode nos dar. A Tua palavra diz, ó Deus, que o homem não pode receber nada se não lhe for dado do céu. Arriba, Deus, favoreça e renova, Deus, a fé.
Renova, Deus, as forças. Deus, porque eu sei, porque muitos pensam em desistir. Arriba, Deus, porque eu sei que muitos não têm força para continuar. Arriba, Deus, porque o Teu Espírito Santo me revela. Arriba, Deus, mas o Senhor é fiel. Fiel para cumprir as suas promessas. Arriba, Deus, não permita que o teu povo desista. Desista, ó Deus, das tuas promessas. Desista, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor preparou. Porque aquele que prevalecer até o fim, arriba, verá a glória de Deus. Nunca se ouviu, nunca se viu alguém que confiou em Deus e foi confundido e envergonhado. Arriba, o nosso Deus, Ele exalta. O nosso Deus, Ele restaura. O nosso Deus, Ele responde. Arriba, o nosso Deus trabalha para todos aqueles que nele esperam. Se você crê em Deus, confia em Deus, busca Deus, Ele está trabalhando em prol da tua vida. Arriba, em prol da tua casa e da tua família. Arriba, que Deus remova toda dúvida do teu coração. Que Deus arranque, arriba, toda a murmuração do teu coração, todo desânimo. José, mesmo na prisão, permaneceu firme. Que Deus firme os teus pés sobre a rocha que é Jesus. E não serás confundido, e não serás abalado. Arriba, Deus. Que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Ó Deus, porque nós não temos noção daquilo que Deus preparou, daquilo que Deus projetou. Deus, faça. Porque tudo que vem de ti, ó Pai, é bom, perfeito e agradável. Faça, Deus, conforme o Senhor fez com José. A tua palavra diz que o Senhor unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Rima que o Senhor preparou uma mesa na presença dos nossos inimigos. Arriba, Deus, restaura a vida do teu povo, Pai, para que todos saibam que é um Deus nessa terra. Arriba, Deus, para que todos vejam que foi a mão de Deus. Não tem como não ser Deus. Arriba, Deus, o fundo do poço, onde nos encontrávamos. Arriba, e aonde Deus irá nos colocar. Existe uma diferença enorme. Arriba, Deus, todos verão que é a tua mão. Todos verão, ó Deus, que é o teu poder, a tua glória. Arriba, Deus, todos verão a tua fidelidade. Repreenda, Deus, tudo aquilo que está no nosso caminho para nos fazer recuar, para nos fazer desistir. Deus, ainda que seja difícil, arriba, Deus, nós queremos passar por todos os processos, porque depois do deserto vem a terra prometida. Arriba, depois do deserto vem a terra que mana leite e mel. Arriba, depois da tempestade vem a bonança. O choro pode durar uma noite. Arriba, mas a alegria virá pela manhã. É a promessa de Deus. Se você murmura muito, pare de murmurar. Se você lamenta muito, pare de lamentar. Arriba e comece a acreditar em Deus. Olha o que Deus fez na vida de José, também pode fazer na tua vida. Pessoas comuns na mão de um Deus poderoso tornam-se extraordinárias, porque a graça de Deus, o favor de Deus transforma todas as coisas. Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar, Deus vai te restaurar, porque Ele é fiel. Não fuja, arriba do deserto. Deus vai te capacitar. Você irá suportar. Arriba está difícil, mas Deus não nos dá um fardo maior do que podemos suportar. Receba essa palavra. Seja fortalecido, renovado.
Que Deus renove a tua fé. Que Deus te permita andar sobre as águas. Ande sobre as águas, confia em Deus e não afundarás. Em nome de Jesus Cristo. Pai, entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. Ó Deus, e pedimos a tua proteção sobre nós, sobre a nossa casa. Livra-nos, ó Deus, do espanto noturno. Livra-nos, ó Deus, de todo o ataque do maligno. Livra-nos, ó Deus, de todo o laço do passarinheiro. Sela, Deus, a nossa vida e a nossa casa com teu sangue. E nos conceda, ó Deus, uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.